Olá a todos, meu nome é Zenaida Tavares, eu sou mestranda em ensino do português língua segunda língua estrangeira. Estou aqui a convite da professora Fátima, que é a minha orientadora. Vou apresentar uma parte da pesquisa que eu fiz ligada à leitura. O tema do meu trabalho é o espaço do livro e da leitura para alunos do 7º ano, um estudo de caso que é feito na Escola Secundária Amor de Deus, aqui na cidade da Praia. A escolha desse tema foi ditada principalmente pelo facto de eu ser uma pessoa apaixonada pelo livro e pela leitura. Todos nós sabemos que a leitura faz parte do nosso dia a dia. Mesmo quando não queremos ler, acabamos por ler. Mas é nas escolas que esta área de ensino ela é feita de forma formal, com um caráter mais formalizado, em que vai ser atribuída à escola a função de trabalhar a leitura não só como atividade, mas também como objeto de ensino. A nossa escolha recaiu sobre este tema, sobre a leitura e também sobre os alunos do 7º ano de escolaridade, porque queremos perceber se realmente os alunos gostam de ler ou não, mas também queremos perceber quais os hábitos de leitura que os alunos e os seus pais têm. E ainda queremos saber como é que o manual e o programa de língua portuguesa promovem o hábito e o gosto pela leitura. Nesse estudo que nós fizemos, tivemos que esclarecer alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de leitura, conceito de leitor, conceito de literacia e literacia familiar, o conceito de motivação e hábitos de leitura, o conceito de material didático e material didático, especificamente o manual escolar. Para falar um pouco do conceito de leitor, que é a peça principal da nossa pesquisa, que são os alunos, os nossos leitores, nós podemos dizer que o leitor ele precisa de orientação, de estratégia, de atividade que despertem o gosto pela leitura, e essa tarefa deve ser dos pais e dos professores, principalmente quando se trata no período inicial da sua aprendizagem. É importante que se diga aqui que sempre que há uma interação entre o leitor, o texto, o autor e o contexto, em que o leitor deverá ter uma postura ativa, atribuindo significado ao texto e estabelecendo uma relação compreensiva com a informação nova que ele vai recebendo. Estas são as palavras de Azevedo e Sardinha, 2019. Também é preciso esclarecer um pouco o conceito de literacia, já que antes nós tínhamos a ideia da leitura como sendo ato de descodificação e codificação das palavras. Entretanto, o conceito de literacia, que é ligeiramente mais recente, Azevedo e Sardinha dizem que literacia não é apenas a capacidade para ler e escrever, usando a informação escrita contextual e aproximadamente em diversos contextos, mas sim é também a motivação para o fazer. Algum tempo mais tarde, vários escritores, vários estudiosos trabalharam esse conceito de literacia e, de acordo com as ideias de Danny Taylor, introduz o conceito agora de literacia familiar, em que ele nos diz que nos anos 90, algumas organizações internacionais e comissões ligadas à literacia familiar sugeriram uma definição para o conceito, dizendo que a literacia familiar é um conjunto de práticas que englobam as formas como os pais, as crianças, os membros da família utilizam a literacia em casa e na comunidade, que ocorrem não raramente durante as rotinas diárias. Citação de Ribeiro e Viana, 2009. Então, estes conceitos são alguns, entre vários outros, que nós trabalhamos para que nós possamos conseguir atingir os nossos objetivos. Apresentemos então os objetivos gerais, que
estudar a importância que os pais, alunos e professores atribuem ao livro e à leitura. Alguns objetivos específicos, como por exemplo, estudar o impacto do ambiente familiar no desenvolvimento de hábitos e gosto da leitura das crianças, refletir um pouco sobre o impacto da literacia familiar no processo de aproveitamento escolar dos alunos, analisar o papel dos programas e manuais na promoção do gosto e do hábito de leitura. Para fazer este estudo, depois de traçar os objetivos, tivemos que também fazer uma análise criteriosa de que instrumentos nós vamos utilizar para recolher os dados e fazer essas análises. Então, a metodologia e a fonte de instrumento que nós utilizamos, primeiro, obviamente, fizemos uma pesquisa bibliográfica, em que citamos aqui nomes de alguns autores, Azevedo e Sardinha, 2009, Ribeiro e Viana, 2009 também, Azevedo, 2006 e 2017, Cruz, 2007, Jolibert, 1991, Tavares, 2008, Gerard e Rogier, 1993, Rojo, 2004, Gomes et al., 1991, entre vários outros, e também fizemos a pesquisa bibliográfica baseada em obras literárias que estão disponíveis em linha. Além da pesquisa bibliográfica, fizemos também um inquérito por questionário. Fizemos um questionário direcionado aos alunos do 7º ano das 5 turmas da Escola Amor de Deus, em que fizemos 60 questionários, passando mais ou menos 60 questionários para os alunos e os seus respectivos pais encarregados de educação. E este questionário nós utilizamos um método em que fizemos a seleção de 12 alunos por turma, utilizando a seleção de 12 primeiros alunos com números ímpares. Então, contabilizamos um total de 120 questionários de alunos e pais, mas também aos 2 professores das respectivas turmas. Entretanto, tivemos um constrangimento que os alunos demoraram muito tempo para entregar esses questionários e tivemos apenas a devolução de 57 questionários. Então, o número que nós trabalhamos foi 56 questionários de pais e 56 questionários de alunos. Também fizemos análise de manuais escolares pós-independência, manuais de língua portuguesa utilizados nas turmas ou nas aulas de 7º ano, para as aulas de 7º ano. Hespérides. Fizemos também análise do manual Avançar 1, que é o manual do antigo 1º ano do curso geral do liceu, e o manual em uso também de 7º ano. Além dos manuais, fizemos análise dos programas de língua portuguesa 7º e 8º anos. De seguida, passaremos então a apresentar alguns resultados. Vamos nos concentrar apenas nos questionários, porque o corpus que nós utilizamos é um pouco longo, então vamos apenas nos concentrar nos questionários que vão nos dar resultados ligados à leitura. O primeiro questionário que nós vamos analisar é o questionário aplicado aos alunos, com a pergunta se gostam de ler. A esta questão, os alunos, de 56 alunos, 22 responderam que gostavam de ler, 15 afirmaram que gostam muito de ler, 19 gostavam pouco. E nenhum aluno respondeu que não gosta de ler. É um resultado que, de certa forma, acaba por nos trazer um certo regozijo, mas acabou por desconstruir a ideia de que os alunos não gostam de ler. A leitura integral de um livro, que foi a segunda questão que colocamos aos alunos, e saber quantos alunos alguma vez leram um livro integralmente. Nós tivemos 46 alunos que disseram que já tinham lido um livro, 10 alunos nunca tinham lido.
Dos alunos que nunca leram, justificaram dizendo que ler é algo aborrecido. E alguns disseram que nunca leram porque nunca tiveram um livro para ler. De certa forma, é uma preocupação nossa, não é? Alunos que nunca tiveram acesso a livros, não tiveram acesso à leitura, e na nossa pesquisa nós deixamos algumas recomendações. Em relação à questão sobre quem incentivou a ler, para os alunos que já leram algum livro, aparecem os pais como os maiores incentivadores de leitura, com 35%, seguido dos professores, com 23%. E 9 alunos neste universo disseram que leram, mas nunca ninguém os incentivou a ler. Então nós acreditamos que estes alunos serão potenciais leitores, já que eles, sem nenhum incentivo, acabaram por ler por gosto, ler porque queriam ler. Então é um ponto em que o professor pode pegar e transformar esses alunos que leram sem incentivo para fazer deles bons leitores. Alguns outros resultados que nós chegamos com este questionário relativamente aos alunos sobre a preferência de leitura, o que é que eles gostam de ler. A maioria dos alunos disse que gosta de ler livros e textos em banda desenhada. Então, nós achamos que é uma coisa interessante, obviamente. Infelizmente, a análise do manual que nós fizemos do 7º ano, aquele que está em uso, esse manual não traz nenhum texto em banda desenhada. Questões e resultados para refletir. Em relação à pergunta importância que eles dão ao livro e à leitura, ou seja, a pergunta direta era: achas que o livro e a leitura são importantes? Todos os alunos disseram que sim, que o livro é importante. Na verdade, são 55 alunos que responderam sim e o outro que disse outro, mas não chegou a justificar. Então, desse universo, nós contabilizamos 32 alunos que relacionam a importância do livro e da leitura com a melhoria na aprendizagem, na capacidade escolar, no desenvolvimento da escrita e da oralidade. Então, esses alunos acabam por fazer relação do livro, da leitura, com a aprendizagem. 7 alunos consideram que o livro é importante para a aprendizagem de novas palavras, né, o desenvolvimento vocabular. O mesmo número de alunos afirmaram que o livro e a leitura permitem o conhecimento do mundo e de coisas importantes, mas também falaram de aquisição de novas experiências. Além de responder se acharam que o livro e a leitura, ou se acham que o livro e a leitura são importantes, deveriam justificar porquê que consideram que esses dois instrumentos são importantes. Nós consideramos que no 7º ano de escolaridade as crianças estão num nível em que já deveriam ter lido pelo menos um livro, pelo menos ter uma iniciação literária em que eles deveriam ler um livro infantil. Então, temos esse caso de 10 alunos, não é? Acreditamos também que uma criança que não teve acesso e nem oportunidade de conviver com livros e com a leitura na sua infância terá uma dificuldade maior se compararmos com aqueles que tiveram. Então, o seu desempenho escolar provavelmente será menor do que aqueles que sempre tiveram contacto e tiveram acesso a livros. O contacto tardio com o livro e com a leitura pode dificultar o aluno no próprio ato de ler, o ato de ler em si, no seu desempenho escolar, e também pode demorar para ele ter esse gosto para a leitura. Sabemos que a leitura é um ato complexo, é difícil, mas o aluno, para gostar de ler, ele tem que começar. E quanto mais cedo ele começar a ler, melhor será esse desempenho e mais fácil ele desenvolverá o gosto pela leitura. Passamos então ao resultado dos questionários aplicados aos pais. A primeira questão também, assim como dos alunos, era se eles gostavam de ler. A maioria dos encarregados de educação respondeu que gostava de ler, cerca de 30%.
14 disseram que gostam muito de ler, 7 gostam pouco e 3 não gostam de ler. E neste universo daqueles que não gostam de ler, um pai, um encarregado de educação, disse que tem problemas de visão, por isso não gosta de ler. Relativamente à leitura integral de um livro, 15 pais nunca leram nenhum livro na íntegra e 39 afirmaram terem lido algum livro. Relativamente a pais que oferecem livros, que é uma questão que colocamos aos pais, mas não colocamos aos alunos, perguntamos se eles oferecem livros aos seus filhos. O resultado aponta que 43 pais oferecem livros aos seus filhos, 7 pais oferecem raras vezes e 4 disseram que nunca tinham oferecido um livro aos filhos. Este resultado também é um resultado que, de certa forma, nos agrada, mas também nos preocupa ao mesmo tempo. Depois vamos fazer uma análise no final desta apresentação, seguindo então para a questão sobre a importância que os pais dão ao livro e à leitura. Todos os pais inquiridos consideram que o livro e a leitura são importantes, mas temos aqui cerca de 50% dos pais encarregados de educação associaram o livro e a leitura com a aprendizagem das coisas da vida, a aprendizagem dos conteúdos escolares, com o desenvolvimento intelectual e com a competência linguística. Então, podemos ver que se fizermos uma análise comparativa entre o resultado tido com o questionário dos alunos e dos pais, nós podemos observar também que muitos alunos têm a mesma perspectiva da leitura e dos livros, ou seja, vem no livro e na leitura um espaço ou uma forma de aquisição de conhecimentos escolares e do desenvolvimento intelectual, que são as mesmas justificativas que os pais deram e que se compararmos com a resposta dos alunos. Assim como nos resultados recolhidos no questionário dos alunos, também reparamos que, na maioria, os pais apontam o livro como sendo a sua preferência de leitura. Além do livro, existia no questionário também textos de internet e outros tipos de leitura, mas os pais, tanto os pais como os alunos, consideram que o livro é a sua preferência de leitura. Isso pode nos levar a concluir que existe uma semelhança entre o gosto dos pais e a preferência dos filhos. De uma certa forma, dá para perceber que aquilo que os pais fazem, às vezes, e muitas vezes, acabam por influenciar os filhos. Alguns pais que não oferecem livros aos filhos acabam por justificar, e aqueles também que disseram que oferecem raras vezes, disseram que não encontram livros interessantes para oferecer aos seus filhos, e outros disseram que têm dificuldades financeiras para comprar, já que os livros estão com preço um bocadinho... Eles disseram claramente, o livro está muito caro e nós não temos condições, e alguns acabaram até por justificar que têm mais do que um filho na escola, então não dá para comprar livros para os filhos. Pronto, no final desta análise, é claro que trouxemos aqui algumas questões para partilhar. Somos da opinião de que o nível escolar, o nível social e económico dos pais pode sim ser um aspecto que influencia o desenvolvimento da literacia e da competência leitora da criança, isso não há dúvida. Pois que os pais que possuem um nível social e económico, mas também um nível cultural mais elevado, têm mais possibilidade de oferecer livros aos seus filhos e melhores condições para que haja o desenvolvimento literácito das crianças. Depois, nós passamos agora a apresentar algumas conclusões que chegamos com essa pesquisa. Nós temos que a leitura é uma das vertentes da língua que deve ser explorada, trabalhada com mais frequência, não só nas salas de aula. Não é só para deixar que a leitura seja um assunto só da língua portuguesa. A leitura ela é transversal a todas as disciplinas e é transversal à nossa vida social, à nossa vida
cultural. Então, a leitura ela deve ser trabalhada e deve ser incentivada em outros espaços, que não só a sala de aula. Embora todos os inscritos considerem que o livro é importante, e a leitura também, nem todos investem e oferecem livros aos seus filhos, falando aqui dos encarregados de educação. E não relacionam o livro com hábitos, com o desenvolvimento de hábito e o gosto pela leitura. Relacionam o livro apenas com a aprendizagem escolar, o que nos leva a pensar que estas aprendizagens ou os próprios pais têm a ideia de que a leitura é um ato exclusivo da escola. Também tivemos aqui uma conclusão de que os professores devem ajudar ou são também responsáveis em nivelar a literacia, já que o aluno não teve acesso em sua casa. Quando ele chega à escola, há esse desnivelamento entre um aluno que teve acesso e um aluno que não teve. Então, é o professor o responsável para fazer esse nivelamento. Pronto, os pais têm a sua parte, mas o professor não deve ficar nesta de ele não tem, não pode, não consegue. O professor tem que fazer a sua parte. Ser também um responsável, um motivador, mas principalmente ser um exemplo de leitor. Nós sabemos que o professor passa para o seu aluno uma parte de si e que seja essa parte de bom leitor. Se o professor tiver essa capacidade e esta, deixa-me assim dizer, falo agora como professora, não consigo desligar a investigadora da professora, se o professor realmente consegue ser um bom leitor, ele consegue transmitir para o seu aluno esse gosto pela leitura. Uma outra conclusão a que nós chegamos é que a orientação académica, a atitude face à educação, as aspirações que os pais têm com as crianças, bem como as atividades culturais e as práticas de leitura em casa são mais determinantes no desenvolvimento da competência literária do aluno do que qualquer outra coisa. Então, mesmo que os pais não tenham essa possibilidade económica de oferecer livros aos filhos, mas se eles conseguirem transmitir aos filhos que o livro é importante, que a leitura é importante, eles conseguem fazer com que os alunos também, os seus filhos nesse caso, tenham esse gosto pela leitura e procurem livros em lugares onde eles não podem oferecer, procurem noutros sítios. A literacia familiar ou pessoal não é algo estático, que acontece ou se desenvolve de forma semelhante nem entre alunos com o mesmo nível de escolaridade, nem entre membros da mesma família ou vizinhos. Então, essa literacia familiar de que nós falamos há bocado e que falamos também do próprio conceito de literacia, não é algo estático, não é porque os alunos estão no 7º ano que toda a gente tem o mesmo desenvolvimento literácito. Então, ele não é algo estático, é algo que vai se desenvolvendo. E não é porque eu não tive acesso a livros quando eu era criança que eu vou ficar até o final da minha vida, até o final do meu percurso escolar, com o mesmo nível de literacia. É algo que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida, do meu percurso, de acordo com o investimento que eu faço na leitura, obviamente. Os manuais, o nosso grande calcanhar daqueles, os manuais e os programas de língua portuguesa permanecem em uso por vários anos. O manual que nós analisamos ainda está em regime experimental. É um constrangimento para os professores, óbvio, mas pronto, o professor tem que arranjar a sua estratégia de driblar esta situação. É necessário que haja uma atualização com mais frequência dos manuais e dos programas, pois as exigências da sociedade moderna são outras e se renovam a cada dia. Os alunos estão cheios de informações, eles têm acesso às informações, então se os nossos manuais e os nossos programas não forem adaptados aos nossos alunos, é claro que às vezes podemos correr o risco de fazer com que os alunos não tenham gosto pela leitura. Posto isto, vou falar um bocadinho sobre a minha experiência como investigadora. Foi uma experiência, sinceramente, muito prazerosa, mas, claro, com alguns constrangimentos. Tivemos constrangimentos de vários níveis, mas eu prefiro focar mais naquilo que me deu prazer, que é
fazer trabalhos sobre leitura. Eu sempre pensei que algum dia, se eu tiver que fazer alguma pesquisa, teria que ser na área da leitura, com base nos livros, perceber a cabecinha das crianças que às vezes chegam ao 7º ano com tanta vontade de ler e que anos depois dizem que não gostam de ler, e também de falar dos alunos que no 12º ano acabam por me dizer: professor, eu nunca li um livro, e acho que é uma experiência que me fortaleceu muito e que acabou por confirmar e que acabou por me dizer que eu sou realmente uma apaixonada pelo livro e pela leitura. Como docente, também acabei por descobrir e desconstruir a ideia de que os alunos não gostam de ler. Percebi também que, principalmente os adultos, as crianças nem tanto, mas os adultos, têm um certo receio de participar em questionários e participar em pesquisas. Então, eu ia lá todos os dias falar com os meninos sobre o questionário que levaram para casa. Professor, eu já terminei, mas o meu pai ou a minha mãe ainda não respondeu. Então, há esse problema, esse receio das pessoas em participar e responder questionários e participar em pesquisas. Revelou também a minha fragilidade no uso de programas para análise de dados estatísticos, que é não sei se eu posso chamar de pormenor, mas é algo que deveria ser também trabalhada, é algo que deveria ser trabalhado nos vários cursos de mestrado. Trabalhar programas para na análise de dados estatísticos, principalmente nós que somos na área de letras, temos muitas dificuldades em fazer esse tipo de análise. Percebi também que os pais e os professores ensinam mais através dos seus exemplos do que através das suas palavras. Vou deixar aqui então que a leitura e esta pesquisa, todo esse trabalho que eu fiz, fortaleceu ainda mais a nossa convicção de que o professor tem um papel principal no desenvolvimento do ato de ler, do gosto pelo livro e pela leitura, sem, claro, desmerecer o papel dos pais. Mas nós não podemos exigir dos pais que eles sejam bons leitores, que sejam bons exemplos de leitores. Se o aluno não tiver, se o filho não tiver um exemplo em casa, é o professor que deve suprir esta necessidade e colmatar não sei se eu posso chamar falha, mas que o professor deve colmatar realmente esta dificuldade que o aluno traz. Porque nós sabemos que nós temos turmas enormes, às vezes turmas heterogéneas, então o professor deve ter quase uma varinha mágica para poder nivelar o nível literacy dos alunos. Termino aqui então a minha apresentação. Vou deixar apenas alguns nomes que me ajudaram muito neste trabalho, que são alguns autores que eu consultei. Azevedo, Formar leitores das teorias às práticas. Vou deixar também a bibliografia de Azevedo, Sardinha, Métodos e práticas em literacia. Cruz, uma abordagem cognitiva da leitura. Custódio, análise e produção de materiais didáticos de português. Jolibert, Formar crianças leitoras, uma tradução de Lídia Orestes Labreres. Tavares, Ensino, Aprendizagem do Português como Língua Segunda, Manuais de Iniciação. Ribeiro e Viana, Dos leitores que temos aos leitores que queremos, que é um livro que me ajudou muito e que eu recomendo aos professores. Souza e Batista, Como fazer investigação, dissertação, teses e relatórios. São vários outros autores que trabalham a leitura, a questão da leitura, a questão do livro, a questão dos manuais escolares. Então, termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Não se esqueçam de ler um livro.